O fim da escravidão não garantiu acesso a direitos básicos para a população negra. Por isso, foi necessário que as pessoas se juntassem, ou melhor, que se aquilombassem, para estar perto de outras pessoas com os mesmos objetivos e potencializar as suas lutas. Se tudo o que nós temos somos nós mesmos, nada melhor do que juntar forças em busca de conquistas. E é disso que o Estação Livre de hoje vai falar. O GLE10 é uma organização da sociedade civil que atua em defesa da mulher, dos negros e negras. A Coalizão Negra por Direitos é uma mobilização, uma articulação que pode envolver tanto a construção de campanhas quanto ações efetivas dentro das instituições. E a nossa sede da Nós por Nós é uma casa de economia e desenvolvimento periférico voltado para mulheres pretas empreendedoras. A Quilombar é um espaço de formação que o principal viés é o empoderamento da juventude negra. O Negrex é um coletivo de estudantes de medicina e médicos já formados, pretos. Aqui quem fala é chefe Sam do restaurante africano Mama Africa. O letramento racial é a forma que a gente tem de mudar todo esse contexto. É parar de romantizar a ideia da escravização como se fosse uma coisa que ficou no passado, porque não ficou. E hoje eu tô aqui me aquilombando com a jornalista Bianca Santana e a administradora pública Clara Marinho. Boa noite, Bianca. Boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite, Clara. Boa noite, Cris. Para mim é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês hoje. Bianca, quilombo tem uma força tão grande que virou verbo. O que a gente quer dizer quando a gente fala de se aquilombar? De estarmos juntas e juntos, de pessoas negras que se reúnem para produzir vida. Porque normalmente o que se oferece à população negra é a morte. Mas quando a gente se aquilomba, a gente também acolhe. A gente acolhe pessoas brancas, pobres, indígenas. A gente sabe conviver nas diferenças. Esse acolhimento mora, então, na palavra quilombo? Certamente. Eu acredito que quilombo significa reunir pessoas que, a despeito de toda a destituição de humanidade, se reúnem para produzir, para reinventar futuros de uma forma justa e, sobretudo, como Bianca disse, aconchegada, né? Capaz de acolher a diversidade em toda a sua inteireza. Então vamos começar falando de um coletivo que está aqui há muitos anos. O GLE10, Instituto da Mulher Negra, foi criado em 1988, com foco na defesa dos direitos das mulheres negras. A filósofa e educadora Sueli Carneiro, que é uma das fundadoras, hoje é coordenadora da área de direitos humanos. Além de promover ações efetivas, a ONG tem um portal que é referência para quem quer se informar e ficar atualizado sobre as discussões em torno do racismo e do feminismo no Brasil. A cada 1h30, uma mulher é morta no Brasil. Uma sociedade só muda quando ela é capaz de reconhecer os problemas que ela tem e decide enfrentá-los. O GLE10 é uma organização da sociedade civil, é uma ONG, uma organização não governamental, que atua em defesa da mulher, em defesa dos negros e negras, porque entendemos que são a parte mais vulnerável da sociedade brasileira. Nossa missão política institucional é trabalhar pela valorização e pela promoção das mulheres negras na sociedade brasileira, que nós entendemos são as que sofrem o maior impacto da questão racial. O GLE10, ele nasce em 1988, ele vem de uma organização do movimento de mulheres negras na década de 80,
que se articula porque não encontrava respostas no feminismo hegemônico e não encontrava resposta também para as questões específicas das mulheres negras no movimento negro. As mulheres negras, elas vivem num confinamento social. Então, quando a questão de raça avança, elas ainda não estão amparadas porque são mulheres. E quando a pauta das mulheres, de maneira geral, avança, elas ainda sofrem o impacto do racismo. Por isso que Sueli fala que a gente vive num confinamento social. O Gueledés é um instrumento de luta, de combate ao racismo e ao sexismo. O que nós estamos propondo é o desenvolvimento de um aplicativo voltado para o combate à violência contra a mulher. O Gueledés desenvolveu o aplicativo PLP 2.0 a partir de um projeto que nós tocamos em Gueledés, que é o projeto Promotoras Legais Populares, que é uma capacitação que nós damos para as mulheres, e no caso de Gueledés, principalmente nas periferias, para que elas sejam promotoras, como diz o nome, né, de cidadania. Então, elas vão ajudar outras mulheres a enfrentar esse estigma da violência. Nós pensamos num dispositivo que, acionado no celular por mulheres em situação de violência e que tivessem uma medida protetiva judicial, que elas pudessem acionar a polícia em caso de descumprimento da medida protetiva. A gente não tem saída. Isso só pode ser revertido com luta. Alguém tem que fazer isso. Nós temos que atuar coletivamente. E isso nós aprendemos com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados, né? Quando a gente fala de aquilombamento, de quilombo, a gente já vai lembrar o mais famoso, né? Que é Palmares, mas nós temos muitos outros, nós temos muito que lutar. E o Gueledés pretende estar aí organizado e preparado para continuar essa luta. Bianca, queria que você falasse um pouquinho da importância do Gueledés para a população brasileira. É emocionante falar sobre Gueledés, porque desde 1988 essas mulheres estão nas trincheiras conquistando direitos para a população negra no Brasil. É importante afirmar que antes o enfrentamento ao racismo não era visto como uma questão de direitos humanos, por exemplo, nem no Brasil, nem internacionalmente. E foi em Gueledés que existiu essa formulação de que racismo vai contra os direitos fundamentais, vai contra os direitos humanos. E desde então, essas mulheres têm promovido uma série de ações, como as que a gente ouviu agora, para as mulheres negras, para a população negra no geral. O papel de Gueledés também na construção da política de cotas raciais do Brasil, para o ingresso na universidade pública, foi fundamental. Então, a gente perceber o quanto é vitoriosa a luta. E aí, mulheres da geração de Sueli Carneiro, também da geração de Maria Silvia, que acabamos de ouvir, elas são um exemplo enorme para nós de que aquilombadas, com um propósito, é possível ter conquistas sociais importantíssimas para a população negra, mas é evidente que para toda a população brasileira. Para todo o Brasil, exatamente. Claro, e tudo que a gente já falou aqui, estamos no início do programa, mas já ficou muito evidente, o coletivo e quilombo são duas coisas que andam juntas. E aí a gente tem um conceito largamente difundido aqui no Brasil, que é o conceito da meritocracia, que, no entanto, é um conceito individualista, de que o indivíduo conquista sozinho. Queria que você falasse um pouco dessas duas questões. Vamos lá. Se a gente pensar de um modo muito simplificado, meritocracia pode ser definida como aquele conjunto de indivíduos que soube aproveitar os recursos disponíveis da melhor forma possível para estabelecer uma posição de liderança na sociedade. Então, mas como esse conceito ele se confronta com a formação social brasileira? Ele não resiste a algumas perguntas, né? Nós não viemos para cá a passeio. Nós fomos sequestrados de um continente e fomos forçados a trabalhar aqui.
Então, os frutos do trabalho da população negra foram expropriados por séculos. Na sequência, nós tivemos uma abolição que foi destituída de políticas públicas. Então, o conceito de meritocracia, ele não resiste a um confronto simplificado de fatos históricos que conformam a nossa sociedade. O aquilombamento, ele vem como algo que diz assim, olha, isso aqui não é possível, mas a despeito de tudo, eu estou aqui, eu, você, todos nós, para reinventar os sentidos dessa sociedade. Então, juntos, nós podemos fazer melhor. Eu entendo que a meritocracia é um conceito que transita de forma pouco concreta na população negra, porque ela sabe exatamente onde o bicho pega. E, além de tudo, não só a meritocracia transita pouco, mas também as políticas públicas transitam pouco, abraçando essas populações. E é nesse lugar que o coletivo, o quilombo, ele surge com força para garantir direitos, Bianca? Sem dúvida. Quando a gente pensa na Ágata Félix, garota de 8 anos de idade que foi assassinada no Rio de Janeiro, ou Miguel, em Pernambuco, quando eu ouço a Clara, quando eu te ouço perguntar de meritocracia, eu penso, e essas crianças? Essas crianças que deviam estar na escola, que deviam estar protegidas pelo Estado, para terem condição de ter acesso àquilo que possibilitasse uma vida melhor para elas e para as famílias. Essas crianças não tiveram direito à vida. E o Estado, que deve proteger a vida dessas crianças, muitas vezes é a bala que assassina essas crianças. Então, esse aquilombar, ele tem um sentido de resistência, para a gente preservar a possibilidade de conquistar direitos. Então, às vezes a gente fala, poxa, mas a gente está o tempo todo falando de mortes, infelizmente. Infelizmente, porque a gente vive isso o tempo todo. É uma tristeza, um homem negro vendendo bala é baleado. Um homem negro chegando na sua casa baleado. É baleado, confundido carregando por um guarda-chuva vizinho com um ladrão. E qual é o elemento que permite a esse vizinho interpretar que ali ele está em risco e que pode ser um ladrão? É a cor da pele, é ser um homem negro. Então, nós estamos, infelizmente, falando do direito à vida, para a partir daí conquistar direitos que já são garantias constitucionais. Então, a gente está falando sobre cumprir a lei no Brasil. Desculpa falar muito, Cris, mas muitas vezes, quando as pessoas falam de corrupção, é evidente que a gente está falando que ninguém pode se apropriar de recurso público para pôr no bolso, mas a gente também não pode fazer mau uso do dinheiro público. O policial militar, ele precisa ser bem remunerado, ele precisa ter uma carreira decente, mas ele não pode usar o recurso do Estado, o uniforme, o tempo, o salário, a bala, para assassinar pessoas. Para assassinar pessoas. A gente vai falar um pouco mais de genocídio daqui a pouco, e agora a gente vai falar de aquilombamento cultural. Criada em 2005, a comunidade cultural Quilombaque tem uma tradição de movimentação e de articulação no bairro de Perus, bairro aqui da zona noroeste de São Paulo. A região concentra um grande índice de vulnerabilidade social. E esse quilombo urbano torna a vida dos moradores mais leve e conecta as pessoas à ancestralidade negra. A Quilombaque a gente pode definir como um espaço do sonhar, né? Que as pessoas chegam aqui e conseguem, de alguma forma, idealizar coisas reais, possíveis, né? A Quilombaque é um espaço que fica aqui em Perus, né? A gente trabalha o desenvolvimento territorial e a cultura preta e periférica, né? Então a gente trabalha desde as questões dos tambores, trazendo ancestralidade, até coisas mais jovens, né, e mais modernas, como trabalho com MCs daqui do bairro, slam, sarau. É um espaço de formação que o principal viés é o empoderamento da juventude negra aqui na periferia de São Paulo. Manos, minas, monas, diamantes, pepitas. A gente entende como um quilombo cultural, porque a gente mantém a resistência aqui na periferia, é um espaço de resistência mesmo. A gente desenvolve cultura como uma forma de resistência. Então a gente
bate de frente, né, com esse sistema que nos oprime, e uma forma de fazer a luta, a resistência através da cultura. Calçada pra favela, avenida pra carro, céu pra avião e pro morro descaso. Cientista social, Casas Bahia e tragédia, gosta de favelado mais que Nutella. A gente estava aqui, todo mundo em reunião, e aí de repente o cara que era o dono do terreno chega e fala: vocês precisam comprar o terreno, custa 300 mil reais e precisa ser em 15 dias. A gente conseguiu, através de uma vaquinha online e das redes sociais, de muita divulgação, adquirir o nosso terreno, então hoje é nosso. O território ferve, a firmeza é permanente e a Quilombac fica! Juntos defendemos o nosso quilombo, conquistamos nosso pedaço de chão, nosso terreiro sagrado de luta e, como tudo até aqui, há muitas e muitas mãos. A Quilombac, ela funciona toda de forma coletiva, então todas as nossas ações aqui, elas nunca são pensadas de forma individual. Aqui na Quilombac a gente está bem nesse contexto de aquilombamento mesmo, que é essa relação da gente se enxergar no outro, se cuidar e se proteger, né? Porque é isso, os nossos corpos estão aí expostos por toda a quebrada, por todo lugar que a gente vai. É fundamental, né, a gente aprender a cultura popular brasileira. Isso tinha que ser matéria obrigatória da escola, né? Para a gente poder entender a gente como sociedade mesmo, né? Um povo sem cultura é um povo que não tem suas ancestralidade e suas memórias, né? Então eu acho que daqui para frente é a gente pensar nessa evolução, né? Seja ela de trazer pessoas mais jovens, seja ela de sempre respeitar mesmo os nossos ancestrais. E tem muita gente arregaçando as mangas e se aquilombando para reivindicar direito. E nós vamos mostrar outros coletivos, mas é daqui a pouco, depois do intervalo. Estação Livre de volta, recebendo aqui Bianca Santana e Clara Marinho. A Coalizão Negra por Direitos é uma articulação nacional que coloca em prática a ideia de aquilombamento. Um dos lemas da organização é: enquanto houver racismo, não haverá democracia. Na prática, ela atua em frentes como o combate à fome, a denúncia à violência policial e o planejamento estratégico de candidaturas negras no espectro político. A Coalizão Negra por Direitos, ela surge no momento do ápice de retrocessos de direitos no Brasil. A gente já sabia que a partir de 2018 a população negra seria mais afetada, que a gente teria um avanço da política de morte em relação à população negra, tendo em vista a derrota eleitoral de 2018 das agendas de direitos humanos. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. Se tem gente com fome. Tem gente com fome. Uma agenda que hoje envolve 31 pontos, que vai desde da violência policial, até o racismo religioso, até o acesso à educação, acesso à soberania alimentar. É uma mobilização, uma articulação que pode envolver tanto a construção de campanhas, né, mobilização, quanto ações efetivas dentro das instituições. Então a gente realizou no ano de 2021 a campanha Tem Gente com Fome, que buscava aí discutir politicamente a fome dentro dos nossos territórios, né? Mas também possibilitando que a gente atendesse uma agenda emergencial de sobrevivência, né? Diante do avanço da fome nas comunidades negras. Então, a gente teve ali a doação de alimentos orgânicos, né? Mas também um debate com essas comunidades. Mas também a gente realiza ações judiciais, a gente faz intervenção direta dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias estaduais, dentro das câmaras municipais, né? A gente formula projetos de leis que estão relacionados à agenda do movimento negro, especialmente a agenda que a gente pactuou. A gente atua em casos concretos de violação de direitos das nossas comunidades, então esses casos que a gente vê aí de morte pela polícia militar, né? Casos de famílias que estão em situação de desamparo, violência, ou risco, né? A gente pensa mecanismos de proteção para esses familiares, para essas pessoas que estão hoje em situação de violência.
muitas das nossas ações estão mesmo em bairros periféricos, mas também nos campos, nos quilombos, né? Tem muitos quilombos que fazem parte da coalizão, tem organizações quilombolas que compõem a coalizão, né? Organizações ribeirinhas, enfim. Então, há uma grande atuação em todo o território nacional. A nossa principal agenda hoje na coalizão é a resistência contra essa política de morte direcionada à população negra brasileira, né? Essa é a agenda que norteia, esse é o ponto central que norteia todos os pontos da nossa agenda. A gente vê a situação de encarceramento em massa no Brasil, né, como ela é gravosa, a gente vê a situação da violência das forças de segurança pública, a gente vê um avanço, né, de uma política miliciana que tem afetado e impactado especificamente vidas negras, né? Quantos mais tem que morrer essa guerra acabar? Maria, ele perguntou, eu também vou perguntar. Quantos mais tem que morrer essa guerra acabar? A proposta de ocupar os espaços institucionais vem muitas vezes porque, para nós, é privado o acesso a esses espaços institucionais, né? Então, quantos mandatos pretos a gente tem no Congresso Nacional? Já que a gente não tem, não está dentro das institucionalidades na maneira proporcional que deveria estar representado nessa institucionalidade, então a gente vai ocupá-la da melhor forma que a gente sabe, né? A gente vai tentar fazer com que esses temas sejam enfrentados por essas instituições e que a gente participe dessas mudanças de paradigmas, e a gente precisa dar o nome certo às coisas. A gente vive um processo de genocídio no Brasil, o genocídio da população negra, né? E não é o movimento negro que está falando isso agora, não é a coalizão negra por direitos que está falando isso agora, isso é uma reivindicação que vem há décadas do Brasil. Clara, logo ali no começo da reportagem, a Sheila fala nos retrocessos que a gente tem vivido nos últimos anos aqui no país. A gente consegue aqui rapidamente contextualizar de que atrasos nós estamos falando? Sim, como a Bianca já adiantou em momento anterior, a gente tem um violento questionamento do direito à vida negra. Não é? O número de crianças mortas em operações policiais tem crescido. Não há mais pudor no ataque direto à população negra, fora das periferias. Então, tem crescido o número de pessoas violentadas em espaços da classe média, inclusive. E isso ocorre porque há uma naturalização, uma banalização do discurso de ódio dirigido a essa população, que é sancionado na esfera pública. Então, eu diria que o direito à vida é aquele que sofre o seu mais violento ataque. Esse ataque ele foi agravado na pandemia. O número de mortes de pessoas negras foi desproporcionalmente maior do que o de pessoas brancas. Vítimas de Covid-19. Vítimas de Covid. Isso está relacionado a uma saúde pública que não observa o racismo na prestação do serviço. Não por acaso, a vacinação começou nos territórios centrais e não nos territórios mais vulnerabilizados pela doença. Qualquer renovação da política social nesse país passa pela agenda da Coalizão Negra por Direitos. E quando a gente fala da agenda da coalizão, Bianca, eu fico pensando que uma das lutas, que é o direito à vida, a gente usa o termo que é brigar contra o genocídio da população negra. Ainda é importante que a gente utilize esse espaço aqui para explicar para os nossos telespectadores por que a gente usa esse termo do genocídio. Genocídio, nas convenções internacionais, diz respeito ao assassinato em massa de pessoas, também por sua origem racial, cor de pele. É uma definição mais complexa, mas essa está no meio da definição. Quando a gente olha os dados de morte violenta no Brasil, ou os dados de Covid-19, por exemplo, ou as pessoas assassinadas ou aquelas abandonadas à morte, a gente vê essa desproporção de que a Clara falou, de a população negra ser muito mais alvo de um extermínio. E se eu sei que eu posso organizar políticas públicas para prevenir essa morte, eu não faço, ou se eu coloco uma força policial na rua que executa uma população negra e eu deixo por isso mesmo e até incentivo, ou se qualquer pessoa na rua, cada vez mais armada, também se sente totalmente à vontade para executar um corpo negro,
Eu afirmo que há um genocídio em curso no Brasil. E é o genocídio da população negra. É o que estamos negra. assistindo todos os dias nos telejornais. Infelizmente. E a gente tem uma série de juristas que mostram como é adequado afirmar que o que vivemos no Brasil é um genocídio da população negra. Agora, Cris, é super importante você trazer esse tema para o programa, porque a imprensa brasileira evita e noticia qualquer execução, qualquer morte como pontual. Então, não tem contexto, ninguém divulga amplamente a informação de 2010, antiga, de que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Até o Senado fez uma CPI em 2017 e afirmou que há um genocídio no Brasil. Se o Estado já reconheceu que há um genocídio, por que não estamos enfrentando? Por que a imprensa não nomeia como deve? Por que a gente não para este país e diz que é inaceitável que um homem negro seja executado quando ele está chegando na casa dele? O genocídio negro é, segundo a Coalizão Negra por Direitos e uma série de movimentos especialistas, o nosso principal problema. A gente precisa enfrentar. E como disse a Clara, qualquer política pública que melhore a condição do Brasil como um todo passa por uma política de enfrentamento ao racismo, passa pela população negra brasileira. Nós vamos sair agora dessa questão do genocídio para falar de medicina. A medicina é uma atividade tradicionalmente elitizada e predominantemente branca. A população negra é marginalizada em vários níveis, desde a dificuldade do acesso às universidades até o preconceito de pacientes com profissionais negros. O coletivo Negrex atua desde 2015 e reúne profissionais e estudantes com a intenção de minimizar os impactos dessa estrutura. O Negrex é um coletivo de estudantes de medicina e médicos já formados, pretos e pardos. O Negrex, ele está em todas essas questões de produção de ciência, de produção de conteúdo científico, de ajuda entre os estudantes para a gente se manter aqui dentro, porque não é fácil se manter dentro dessa academia. Eu, como médica de família, estou atendendo um caso de oftalmo, que é uma área bem específica. E aí no grupo existem outros oftalmos, que podem tirar ali alguma dúvida mais pontual que eu tenha. A partir do momento que o coletivo, que a gente se aquilomba mesmo, e que a gente se apoia, e que a gente leva as nossas pautas com mais vozes mesmo, falando que aquilo é importante, as pessoas passam a prestar mais atenção. Eu sou atual presidente da Liga Acadêmica de Saúde da População Negra. Essa liga é a primeira liga criada no Brasil com essa temática, então é muito importante para a gente, como população negra, ter um grupo que estuda sobre nossa saúde. Então a gente tem aulas online para falar sobre a saúde da população negra. E isso permite que pessoas de todos os lugares do Brasil consigam consumir esse conteúdo. Vou falar um pouquinho sobre a Jornada Acadêmica de Saúde da População Negra, que é um evento que nós criamos em parceria com outras faculdades. É um evento online que acontece pelo YouTube, uma transmissão pelo YouTube. Lá a gente consegue divulgar e consegue compartilhar junto com outros profissionais vivências, experiências e muito conteúdo relacionado à saúde da população negra. Nosso objetivo é tratar a saúde de uma maneira integral. Então, nós temos aulas também voltadas para todos esses aspectos. A gente teve aulas no último ano sobre toda a questão psicossocial, os tipos de racismo, a influência nos serviços de saúde. As pautas raciais, aliás, pautas de minoria, falando como aluna prounista também, nunca são respeitadas dentro da instituição, a não ser que se faça muito barulho, e é essa a questão do coletivo. A medicina, ela sempre foi e ainda é um curso, uma carreira muito elitizada. É um espaço que ele foi sempre ocupado por uma maioria branca. No primeiro semestre da faculdade eu me sentia muito deslocada. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei no auditório assim, de apresentação da faculdade, foi quanta gente branca, porque só tinha eu de pessoa negra da minha turma no ano. O grande desafio é realmente fazer algo a mais para que a medicina seja mais acessível, para que as pessoas que sonham em ser médicas consigam realizar esse sonho e que a gente consiga conscientizar a população, os pacientes, de que nós podemos sim ter médicos negros.
É isso aí, a gente vai fazer uma pausa agora. Depois do intervalo, a gente volta com mais coletivos. É rapidinho, não sai daí. A gente está explicando e exemplificando o que é um aquilombamento. Só que existem grupos que ensinam muito mais do que isso. O coletivo Pretos em Conexão, por exemplo, oferece um curso gratuito e online de letramento racial. O objetivo é conscientizar as pessoas negras da sua própria história, dos seus direitos e assim formar cidadãos que saibam tanto se proteger como reagir a situações de racismo. O Pretos em Conexão, ele é um coletivo, né? É um coletivo formado por pessoas pretas, né? Pessoas que empreendem, artistas da cidade aqui de Guarulhos, que busca aí um espaço, né? Para que a gente possa se conectar, para que a gente possa estar em sintonia e falar, né? Sobre as coisas, sobre a nossa cultura, né? Sobre a nossa ancestralidade, sobre raízes. O letramento racial é uma forma nova da gente ver o mundo. Entendendo que o Brasil ele é um país que foi construído baseado na colonização e na escravização da população negra que da África vinha aí nos navios negreiros. E muitos desses escravos morriam no trajeto. Por isso é que se chamava de tumbeiros esses navios, que eram verdadeiros túmulos. O que a gente quer, né, com Pretos em Conexão? A gente quer que nossos jovens, né, pessoas até mesmo adultas, eles não tenham que passar, ou muitas vezes não tenham que viver tudo o que eu vivi. Eu vivi, não entendia e só vim entender agora. Bom, eu acho muito importante, eu tenho uma irmã também, que ela é negra periférica, tem um filho e ela não participa do curso, mas ela ouve, né? A gente trocando experiências e automaticamente ela começou a prestar atenção. Tem coisas que ela não sabia que podia fazer e hoje ela sabe que ela pode, né? Ele está completando aquele conhecimento que faltava, né? Da própria comunidade e faz para fora, porque quem faz o curso não fica com o conteúdo só, ele repassa, sabe? Você quer aplicar aquilo, então esse é o papel de quem está ensinando, eu acho, né? O letramento racial é a forma que a gente tem de mudar todo esse contexto. É parar de romantizar a ideia da escravização como se fosse uma coisa que ficou no passado, porque não ficou. O que acontece hoje no Brasil, do ponto de vista das relações raciais, não é algo que foi construído agora. Uma política que vem sendo desenvolvida desde a invasão no Brasil, né, e por todos os governos que passaram até então. A gente não pode esquecer que o letramento racial ele deve ser feito por pessoas brancas também, porque essa reflexão e essa mudança da sociedade parte principalmente também delas. A gente precisa das pessoas brancas trazendo as pautas para dentro dos lugares institucionais, das suas organizações, das suas empresas, da sua comunidade. Nós estamos todos ali juntos, lutando para que a gente saia com os conhecimentos, podendo mudar a sociedade de uma forma em que o futuro seja construído melhor para as nossas crianças. No futuro eu avistei, isso foi quando eu olhei pra trás. Me conectei com meus ancestrais, eu escutei onde você vai. Eu fui um pouco de pimenta, eu compus aquela batucada conduz. Tô fazendo meu hit sem cruz e a luz vermelha. Bianca, um dos argumentos que a gente ouve muito nos discursos contra as políticas antirracistas é de que a escravidão tem que ficar no passado, que é uma história que a gente não tem que trazer à tona. Vamos aproveitar esse espaço para a gente falar um pouco da importância da gente rediscutir o que foi vivido nesse período? Vamos. Porque, Cris, o racismo se atualiza a partir de uma herança do que aconteceu naquele período. E sempre que eu ouço algumas pessoas falando, bom, mas se os meus ancestrais escravizaram alguém, eu não tenho culpa porque não foi uma escolha minha? Eu tenho vontade de falar, é verdade. Mas vamos olhar a sua herança? A herança, o apartamento, a casa, o carro que você recebeu dos seus pais, que receberam dos avós, que receberam desses bisavós que escravizaram pessoas. Será que a gente pode falar sobre isso? Já que a culpa não é sua, será que faz sentido você viver com essa riqueza que é fruto do trabalho de pessoas escravizadas? Acho que vai ser difícil fazer essa conversa, mas em algum momento a gente vai precisar fazer essa conversa no Brasil.
Porque a falta de estrutura desde o início da vida é algo que se perpetua no pós-escravidão. Então, quando a gente sai hoje na rua e a gente vê os meninos no farol, as meninas vendendo bala, do jeito que fizeram seus pais, seus avós, porque trabalharam escravizados até um dia que falaram, bom, tem abolição, vocês estão livres, podem ir embora. Sem escola, sem dinheiro, sem moradia, sem trabalho, sem moradia, sem nenhuma condição. Então, esse passado, ele ainda diz do nosso presente todos os dias. E para a gente mudar o presente, a gente precisa olhar com verdade para esse passado. E para tudo que a escravidão ainda traz de desigualdade nos dias de hoje. Um aspecto importante para a gente falar, Clara, dessa união do coletivo é o unir para trabalhar a parte financeira. Educação financeira, empreendedorismo, existem associações que se unem para apoiar pequenos empreendedores, trabalhadores informais. Queria falar um pouco mais de qual é a importância da gente pensar nessa economia criativa na população preta e periférica. Bem, trata-se de, por meio do aquilombamento, né, trazer para dentro da comunidade negra os frutos do trabalho. Pensar na produção, na distribuição e na circulação de mercadorias. Eu vejo com os melhores olhos possíveis esse tipo de iniciativa que busca fortalecer as competências profissionais dos negócios negros e ampliar a sua escala. Eu trabalho com política pública, não poderia deixar de puxar isso. Entendo que uma demanda fundamental, por exemplo, que a gente tem que fazer a escala agora, é usar o poder de compra do Estado para possibilitar uma virada de chave desses negócios negros, né? Potencializar. Exato. Não somente aqueles que são mais vendáveis, mas coisas que demoram mesmo a se desenvolverem, né? Então eu vejo que há um potencial gigantesco a ser aproveitado. A população negra tem feito esse esforço, eu compro de negócios negros e tenho certeza que vocês fazem o mesmo, mas é preciso dar uma escala ainda maior a esse tipo de ação. Vamos continuar falando desse assunto? Porque empreender e fazer o dinheiro circular na própria comunidade são prioridades na rede Nós por Nós. O coletivo articula e desenvolve negócios na periferia, mais precisamente ali no Grajaú, que é um bairro da Zona Sul aqui de São Paulo. E o alvo é ajudar mulheres negras e indígenas que estão nas camadas mais vulneráveis da sociedade. The Grajaú X, mas laje triplex, no morro os moleques, o vapor. Opa, tudo bem? Júnior, TV Cultura, como é que tá? Aqui é a nossa sede da Nós por Nós, né? É uma casa de economia e desenvolvimento periférico voltado para mulheres pretas empreendedoras, né? Nosso propósito é fortalecer e fomentar, visibilizar empreendimentos aqui da Quebrada, né? E também de outros territórios periféricos, criando um processo de organização pessoal, também de organização desse empreendimento, trazendo educação financeira e também capacitações para melhor nortear os produtos, né? Podemos considerar que esse espaço é um espaço de aquilombamento, porque a gente envolve sempre muito a colaboração, né, e princípios ancestrais, né, de organização, de colaboração, e também estabelecemos uma forma de conexão através de rede. É juntar, né, os povos. Eu costumo dizer que são os mesmos quintais, né? Então, eu por você, você por mim. A gente faz um mapeamento de pessoas, de negócios, quem são as pessoas que estão atuando, né, no empreendedorismo, entender quem são as pessoas que estão chegando na rede, né, e a partir disso a gente conseguir contribuir da melhor forma e fazemos a renda girar entre nós. Pensar coletivo ainda tem seus desafios, né? A gente entende que a gente precisa também olhar para nós para poder pensar no todo, né? A Nós por Nós atualmente tem frentes de trabalho, né, que são as capacitações. Então a gente pensa de como pensar na nossa reeducação
financeira, né? Nossa reeducação coletiva, social, política. Temos também a nossa hub, nosso espaço de criatividade e inovação. Onde aqui a gente tem o meu brechó, que é o brechó do Monkey, né? Com peças aí garimpadas aí com muito carinho, que eu que mesmo garimpo. As peças da Nós por Nós, né? Nossa última coleção. Temos também aqui a nossa loja colaborativa, né? Sankofa Hub. Aqui a gente também tem uma sala, né? Que a gente disponibiliza para as pessoas virem para fazer reunião, né? Palestra, curso. A gente tem também aqui os sabores de vinho. Dentro dessa cozinha você pode se alimentar de uma maneira muito mais saudável, pensando que esse prato foi pensado com afeto, que esse prato foi pensado para que as pessoas possam se nutrir também, não só do corpo, mas também do espírito, de tudo aquilo que a gente envolve dentro desse espaço. Grajaú, meu berço, a minha escola. Grajaú, da cultura, da arte, do moleque bom de bola. O Grajaú tem uma forma própria, né, de se organizar, de fazer as coisas acontecerem. Eu acredito muito também que o que a Nós por Nós vem fazendo aqui é honrando o que o Grajaú, a própria organização do Grajaú já faz, né? Ter espaços como esse na quebrada, né, que possam reunir pretos e pretas aí, né, para estar tendo conhecimento, mais conhecimento, e afeto, né? Todo mundo junto, por isso que nós estamos numa rede. Juntos somos mais fortes, né? Ainda tem mais Estação Livre depois do intervalo. Estação Livre de volta, recebendo aqui Bianca Santana e Clara Marinho. Clara, uma coisa que ficou muito evidente nas reportagens é a conexão do aquilombamento com ancestralidade. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Com certeza. Eu entendo essa conexão como uma recuperação da história negra, sobretudo. Ela não começa na escravidão. A busca de referenciais para construir futuros está dada por essa busca de quem fomos, de onde viemos, do que gostávamos de fazer, de mobilizar todos esses recursos para possibilitar não só negócios que agitem a vida econômica da comunidade, mas que façam com que as pessoas se juntem. Então, eu vejo a busca pela ancestralidade como um instrumento fundamental, não é? De construção do agora, do fortalecimento das comunidades, da certeza que não se está só e que é preciso um do outro para seguir em frente de peito erguido. Bianca, e essa descoberta que algumas pessoas estão fazendo agora, na verdade, ela sempre foi utilizada pelos europeus que trouxeram forçosamente os negros para serem escravizados aqui no Brasil, porque eles eram obrigados a passar pela árvore do esquecimento para que esquecessem a história deles, porque eles sabiam da potência de conhecer a sua história, não é verdade? Sim, isso tem uma força tão grande. Estou lembrando de uma música do Ilu Obademin, Bloco Afro, aqui de São Paulo. 400 mulheres na rua tocando tambor. E tem uma letra que fala exatamente disso, né? Das 7 voltas na árvore do esquecimento e que não funcionou. Porque quando a gente vai para a rua com os nossos tambores, e são toques ancestrais, que vêm, como a Clara disse, de muito antes da escravização, são culturas centenárias, milenares, e que no toque do tambor a gente retoma um sentimento, uma informação que está no nosso corpo e que dá força para mudar o presente. E quando a gente vê Centro Cultural Quilombá aqui em Perus, todas as reportagens que a gente viu hoje, tem algo muito forte desse presente para o hoje que bebe nessa memória que é individual, que é familiar, que é coletiva e que, carregada de ancestralidade, nos permite ser a maior parte da população brasileira. E essa aproximação entre os povos originários e toda a comunidade negra brasileira e diaspórica é uma aproximação importante para que a gente mantenha a nossa força viva.
E a capacidade de sonhar. Eu entendo que isso é o fundamental, de imaginar o inimaginável. Acho que a ancestralidade é essa força motriz, essa força fundamental que fez, a despeito dos nãos, que estejamos hoje aqui. Perdão. E aí eu vou ser obrigada a me lembrar de um poema da Maya Angelou, quando você fala de sonhar o inimaginável, porque talvez os nossos ancestrais não tivessem sonhado que nós três estaríamos aqui hoje na televisão discutindo os futuros da nossa população. E já que a gente falou em ancestralidade, vamos fazer um passeio pela cozinha ancestral negra? Chefe Sam, que é um camaronês refugiado, ele encontrou na culinária africana uma maneira de se manter conectado com o seu país de origem. E desde 2016, ele está à frente do restaurante Mama África. Sou o cara de São Paulo. Aqui quem fala é Chef Sam, do restaurante africano Mama África, la bonne gastronomie africana. Sam, de origem camaronense, nascido na cidade de Yaoundé. Estou no Brasil faz mais de 11 anos. Sou Deus quem sabe por que estou até hoje no Brasil. Na verdade, quando eu saí do meu país, eu nem sabia onde vai ir. Aí me encontrei no Brasil, fui acolhido, fui bem recebido. Por isso estou aqui no Brasil hoje. No Brasil me sinto como um segundo casa minha. Os cardápios são pratos africanos. Quando eu montei aqui, nem sabia qual era a diferença dos pratos africanos. Começou a ligar, perguntar como são os pratos africanos. A gente ficou me ensinando esse prato africano, esse prato deste país, esse prato de Camarões, esse prato do Nigéria, esse prato do Congo, esse prato da África do Sul, África da Algéria. Eu vou falar sinceramente, no Brasil tem quase tudo que eu preciso para fazer comidas. Algumas coisas, temperos meus saem da África, mas eu tenho quase tudo aqui. Ugali é um prato africano. Se come em muitos países, o nome de ugali é do Quênia, mas em Camarões se chama cuscuz. Ugali, teve cultura. Aqui é um milho branco, é estupendo. Aguarda aí, você vai comer, viu? Aí vamos colocar um pouco de água. Cozinhar por um tipo de 10, 15 minutos aí, tá bom? Aqui é o peixe defumado que eu fiz. Vou deixar para cozinhar junto aqui. Os pimentões para cozinhar. Um pouco de sal. Chegou a comida! Vamos comer! Meus desejos primordial, fazer uma casa maior, porque aqui a vezes não consigo receber todo mundo. Da porta para dentro é África, da porta para África no Brasil. Agora já está na África. Você está viajando até a África sem sair do Brasil. Já comeu comida africana? Não. Então, o que está esperando? Vem logo aqui no Mama África. Vem bater um papo com o Chef Sam. Descobrir seu paladar. A comida africana é estupendo. Vem saborear a delícias africanas em minha casa. Vem. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui para que a gente pudesse bater esse papo. Obrigada, Bianca. Eu que agradeço imensamente. Estou emocionada ao te ouvir a Clara. Muito obrigada. Obrigada, Clara. Obrigada mesmo. Foi muito legal. Eu me sinto reenergizada para, Ai, essa energia fazer pegou mais. aqui em nós, ó. Estação Livre vai ficando por aqui, tá? Mas você já sabe, acessa todo o nosso conteúdo a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, vem junto com a gente. Juntos somos mais fortes. Olá, hoje eu vim visitar a empresa Vivo, uma das maiores e mais importantes empresas de telefonia do nosso país. Eu vim conhecer como é que está o desenvolvimento da agenda de inclusão
e valorização da diversidade racial na empresa. E vou conversar sobre tudo isso com o seu diretor de gestão de pessoas, Fernando Luciano. Como é que está a agenda da igualdade racial na Vivo? Está andando? Está andando, José Vicente, um prazer tê-lo aqui conosco. Nós somos uma empresa com DNA forte, inclusivo. Nós temos um programa de diversidade sólido, que foi lançado em 2018, baseado em 4 pilares: raça, gênero, pessoas com algum tipo de deficiência e LGBT e mais. Aliás, no caso dos negros, tem uma agenda com dia e hora definida para se alcançar as metas, não é isso? Temos uma agenda com dia e hora definida. Nós temos aqui hoje, no headcount da Vivo, ou seja, em todos os colaboradores da Vivo, 33 mil colaboradores no Brasil inteiro. E desses nós temos 30% que são autodeclarados pretos e pardos. Aliás, eu já soube, né? Cheguei aqui e já soube que você tem uma informação muito importante para a nossa agenda nesse momento. Fala pra gente o que você fez de bacana para nós. Temos sim, José Vicente. Nós lançamos, no final do ano passado, o maior programa de estágio da história da Vivo. São 750 novos estagiários que vão começar a trabalhar conosco esse ano. E desses 750, 50% das vagas são direcionadas para novos jovens pretos e pardos. Agora, Fernando, foi inclusive por conta disso que a Vivo, no ano passado, foi a empresa que mais se destacou no índice de equidade racial e empresarial. Não é? Como é que foi para você, para o seu departamento, né, ser destacado, ser reconhecido por esse sucesso retumbante, hein? Nós estamos muito felizes com esse reconhecimento. Como eu disse, a diversidade é essencial para a Vivo. Nós acreditamos que temos que refletir aqui no nosso corpo de colaboradores o que acontece no Brasil inteiro, e o Brasil é um país diverso. A diversidade é importante para a empresa, é importante para o negócio da empresa e é importante para a sociedade, é isso? Ela é importante para o nosso negócio porque nós acreditamos que, tendo diversidade, nós ampliamos pontos de vista, ampliamos experiências e dessa forma nós conseguimos alcançar um índice maior de inovação. Quando nós inovamos, nós estamos gerando valor para o negócio. Então, portanto, é muito importante. E sabemos também que temos uma agenda social muito importante, de inclusão também, porque não basta nós trazermos colaboradores novos e diversos, nós precisamos incluir esses colaboradores na cultura Vivo. Portanto, nós estamos aqui praticando uma cultura que não é só diversa, é uma cultura também inclusiva. Dessa forma, nós preparamos as nossas equipes, preparamos as nossas lideranças para receber os nossos novos colaboradores da melhor forma possível. Não só receber, para acolher de verdade. Meu time é um time muito diverso, com muitas pessoas pretas, então acho que só nesse nosso convívio do dia a dia as coisas já se encaminham para esse lugar, desse olhar para a raça, dessa preocupação com a equidade racial. Para a gente saber que o lugar onde a gente trabalha se importa com a nossa vivência, com quem nós somos, com as coisas que nos atravessam, é extremamente importante, assim. Todos os projetos que a gente fez até agora maiores têm relação com raça, têm relação com equidade. São projetos que estão muito ligados à nossa vivência, então naturalmente a gente parte para esse lugar. Desde que eu entrei aqui na Vivo, a gente teve o Fábulas da Conexão, foi um projeto incrível. Depois a gente teve Vivo nas Ideias, um outro projeto grandioso. Depois tivemos Telas Pretas e agora tem mais um que está no forno que eu não posso falar, mas também ligado à raça. Tudo que a gente faz aqui reflete lá fora. E a gente também faz pensando no que está acontecendo lá fora, né? Então tem essa sinergia. Você
está convidado para nos acompanhar no nosso próximo episódio. Até lá! Paracundeira, Ndacundi, coisa de preto é ter bem menos que devia e ainda assim ser o povo mais feliz. Coisa de preto é fundar a academia, é se chamar Machado de Assis. Coisa de preto é ser um tal Luiz Gama, a semear a liberdade no Brasil. Coisa de preto é ser Barack Obama e o ministro da Paz, Gilberto Gil.